Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho por que eu acredito que o dia de domingo é o dia mais difícil. Eu acordei hoje cedo com esse questionamento, né, de uma moça que eu faço acompanhamento, e ela me perguntou: "Sheila, por que domingo é tão difícil? Por que que eu acordo tão abalada, tão abatida no dia de domingo? Por que que eu choro tanto domingo?" E a gente lá no nosso inconsciente, no nosso íntimo, no nosso profundo, a gente tem uma mera ideia, né, do porquê. Domingo, dia da família, e comigo também era assim. Nossa, domingo para mim era o dia mais difícil, eu me alegrava muito quando eu ia na casa do Senhor, eu congrego de manhã, porém no final da tarde batia aquela angústia, aquela tristeza, a choradeira, principalmente depois do almoço, né, já começava aquela deprê, e conforme o dia ia correndo, aquela tristeza, aquela angústia, em especial porque eu sabia que ele encontrava, né, os domingos que ele não passava aqui em casa, ele encontrava com ela para almoçar, e ele passava a tardezinha, né, porque aí ele passava aqui no final da tarde. Então ele passava aquela tardezinha, assim, com ela, então, nossa, é difícil demais, né. E eu estava refletindo sobre isso essa manhã, e o Senhor me deu uma palavra de Jeremias. O Senhor está falando muito esse mês comigo em Jeremias, e o engraçado que a palavra na minha igreja foi Jeremias 30, a palavra que o Senhor tinha me dado quando eu li esse comentário dessa mentorada também foi Jeremias 30, e quando eu abro a minha Bíblia, nas laterais da minha Bíblia, ela é bastante apontada, né, eu fiz muito apontamentos nela, eu escrevi assim: "A palavra do meu deserto", ou seja, Jeremias 30. E é muito lindo, sabe, irmãos, quando o Senhor dá essas respostas. E o 31 que está do outro lado da Bíblia, quando eu abro ela, de um lado é 30, ao lado esquerdo é 30 e do direito é 31, eu coloquei as iniciais do meu esposo, que quando eu perguntei para o Senhor sobre ele, né, eu marco as datas também aqui, e o Senhor me deu essa palavra de Jeremias 31 para o meu esposo, e do lado ainda coloquei: "Deserto do meu esposo". Coisa, né. Gente, Deus é muito tremendo. Mas vamos falar um pouquinho aqui, eu vou ler Jeremias 30 para os irmãos, mas antes eu quero falar uma coisa, né, agradeço muito o carinho que vocês estão tendo comigo nos comentários, eu estou lendo, alguns eu respondo, mas eu estou tentando responder todos, é porque eu gostaria de responder, realmente, tomar tempo, ler cada comentário e responder com muito carinho vocês, viu, irmãos? Eu agradeço demais, o carinho de vocês, e o que que eu quero dizer, né, alguns irmãos estão falando, né, que estavam sentindo falta dos vídeos, que tem sido uma bênção na vida de vocês. Irmãos, o único diferencial aqui do que eu estou fazendo dos demais canais é trazendo a palavra do Senhor para vocês. E aí a Bíblia diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse é o único diferencial, tá? Todo mundo é uma grande bênção, mas quando a gente vai meditar na palavra do Senhor, o Senhor diz, né, escudrinha as minhas palavras, né, estuda, se aprofundiza. E quando a gente pensa conhecereis a verdade, Deus não está dizendo só para a gente ouvir uma pregação, para a gente ver um vídeo. Não, o Senhor está dizendo: estuda a minha palavra, se aprofundiza em mim e em minhas palavras. E eu acho que é isso que está marcando essa diferença que os irmãos, né, os testemunhos que eu estou lendo aqui nos comentários, e eu fico muito grata ao Senhor, e tudo para sua honra e para sua glória. Então, se você não tem paciência, que eu falo lento, eh, ou qualquer outra coisa, põe esse vídeo para correr, sabe, tem um aumento da velocidade, para quem está no celular, do lado direito, lá em cima tem 3 pontinhos, aperta lá e acelera, ou para quem está no computador, tem aquela manivelinha de configurações, lá também tem como aumentar a velocidade, mas não vá embora do vídeo sem ouvir a palavra, porque a palavra é a que está transformando a vida de vocês, tá, irmãos? E eu conversando com o Senhor essa manhã, voltando no tema do vídeo, por que que o deserto, né, no deserto o dia de domingo é o mais difícil, e brandava assim dentro de mim, né, ou seja,
Shabá ou Sabá, né? Como vocês queiram chamar, né? Que é o dia do descanso, né? O Shabat, dia do descanso, que é o sétimo dia. Aqui, como disse o Apolo Paulo, quem quer comer carne de porco come, quem não quer não come, tá? Então, se para você, culturalmente, né, nosso sétimo dia é o domingo, né, que é o dia do descanso, né, porque Shabat ou Sabá significa dia do descanso, né? Então, não significa dia de sábado, né? Essa foi a tradução que foi trazida para o português, mas literalmente, né, é dia do descanso, né? Que significa, irmãos? Significa um dia exclusivo que a gente deve dedicar, né, ao equilíbrio, da harmonia entre as famílias, né, com Deus. Eu lembro, nos domingos, né, quando eu estava passando por esses momentos assim, eu moro em prédio, mas eu morava em outro apartamento, e as janelas assim dos quartos davam para o parque do condomínio, para essas áreas de lazer, churrasqueira, quadra, assim, eu tinha essa visão das janelas dos quartos. E, incrivelmente, no dia de domingo, o condomínio estava vazio, completamente em silêncio. Era fora do comum, né? Ou seja, era esporádico o dia que estavam fazendo uma festinha na churrasqueira. Por falar das 52 semanas que tem o ano, devia ter sido, sei lá, umas 10 semanas no máximo, sabe? Que tinha uma festa ali na churrasqueira. Era muito pouco, realmente, no dia de domingo. Dia de sábado, não. Dia de sábado, o condomínio era movimentado, as crianças correndo, era aquela gritaria pelo condomínio da criançada, era festa na churrasqueira, era festa no salão de festa, mas dia de domingo eu lembro que eu olhava, eu estava aqui meditando essa manhã, e quantas vezes eu olhava, né, e o condomínio estava ali vazio, né, em silêncio. Eu morava num condomínio onde a gente orou tanto, porque quando a gente chegou quase não tinha criança, e a pouca criança que tinha, as poucas crianças que tinham eram meninos, e minha filha não gostava muito de brincar, e eu lembro que a gente passou uma fase que a gente orava muito para Deus preparar amiguinhos para ela, e antes da gente sair de lá, tanto que ela mantém agora muitos amiguinhos, antes da gente sair de lá, nossa, encheu aquele condomínio de crianças, mas era um condomínio ainda de velhinhos, só para vocês terem noção, não é antigo, é um condomínio novo, mas tinha muito velhinho, né? Muito velhinho que morava lá, pessoas sozinhas que moravam lá também. Então era um condomínio muito tranquilo. E eu fiquei aqui refletindo, né? E justamente era por isso que acho que brandava a palavra Shabat, né? Na minha mente, né? Que é uma expressão hebraica utilizada, né, pelos judeus, era como uma saudação, mas também é como o sétimo dia, que era o dia de descanso, né? Ainda lá em Jerusalém, outro dia eu estava vendo o pastor Tiago Brunet pregar sobre isso, ele diz que lá, culturalmente, ainda é muito forte isso para os judeus, né? A ponto que a cidade toda é adaptada para o dia de descanso, né? Eles não tocam nem no botão do elevador para descer. No dia de Shabat, eles entram e o elevador faz a função, ele para em todos os andares, pelo que ele falou, os comércios são fechados, e isso lembra muito o nosso dia de domingo, né? Para quem mora aqui no Brasil, né? Os comércios são fechados, hoje mesmo é domingo, eu moro numa rua bastante movimentada, está um silêncio lá fora, então eu acredito que é isso. Porém, para poder explicar o porquê que a gente sofre, né, nesse dia, é porque, profissionalmente trazendo para vocês, como coach comportamental, eu vou dizer para vocês, a gente, quando está ali naquele início de deserto, naquelas fases de deserto ainda de muito sofrimento, a gente não suporta a nossa própria presença. A nossa própria presença a gente não suporta. Por que que eu digo isso? Porque eu vivi. E como eu fui buscar conhecimento para eu poder aprender a me relacionar com pessoas, eu percebi que quando eu recuperei a autoestima, amor próprio, quando a minha fé estava firmada no Senhor, eu vivi o significado, né, dessa palavra Shabat,
do árabe, né, que significa salá, uma coisa assim, não lembro muito bem agora para falar para os irmãos, que tem o significado de paz também. E hoje, quando eu estava refletindo sobre isso, falei, meu Deus do céu, realmente, né, o domingo é para ser um dia de paz. Então, assim, quando eu recebi isso do Senhor, né, essa paz, essa harmonia comigo mesmo, passei a amar a minha própria presença, recuperar minha autoestima, meu amor próprio, eu percebi que automaticamente eu deixei de sofrer dia domingo. Eu já não sofria mais dia domingo. Eu passava bem, tranquila. Meu domingo não tinha mudado em nada. Estava a mesma coisa, meu marido fazendo as mesmas coisas, eu indo na igreja de manhã, chegando em casa, o almoço, à tarde, minha filha brincando, né? Ou com ele, às vezes. E eu normalmente sozinha em casa, então, ou eu assistia um filme, eu lia um livro, ou descansava um pouco, ouvia um vídeo, mas eu já não sofria mais. E Deus ele é tão maravilhoso com a gente, que se a gente parar para prestar atenção nos detalhes, o Senhor sempre está falando, né? Os irmãos estão pedindo para falar sobre o silêncio de Deus, mas talvez eu faça ao contrário, eu quero mostrar para vocês que Deus sempre está falando. Outra mensagem de hoje de manhã, só que aí essa foi lá no grupo das irmãs, uma irmã comentou a experiência que ela esteve no monte ontem e as pessoas que estão no deserto se aproximam dela para ela orar. Isso acontece também, irmãos. Somos atraídos por quem está no mesmo deserto que a gente. E ela falou, ela deu um testemunho lá que ela falou assim, o que mais me chamou a atenção é que ela só tem 4 meses de deserto e ela está super bem posicionada. Se nota, e ela falava muito em posicionamento, né? E eu percebi que ela estava super posicionada. E eu respondi para ela lá, né? Eu falei, o posicionamento que você está vendo é porque ela não sofria ou não sofre dependência emocional pelo cônjuge, que na Bíblia é conhecido como idolatria. E Sheila, por que você está falando isso agora? Você está me chamando de idólatra? Eu acredito que todo mundo vai passar pelo tempo da idolatria pelo cônjuge, né? Quem não assistiu o meu vídeo lá, como sair do deserto, se vocês quem não assistiu, vai lá e procura aqui na playlist, assista, e vocês vão ver que quando o Senhor libertou do Egito, a gente estava tão idólatra, tão nos costumes egípcios, que a gente passou por uma fase, por um processo, como eu digo, né, para os irmãos, né? Ou seja, a gente, para ter a nossa restauração pessoal, a gente não precisa de um milagre, a gente precisa de um processo onde o Senhor vai nos ensinar, vai nos conduzir, vai nos libertar, vai tirar os costumes que nós estávamos vivendo do Egito, que é o Egito, é o mundo, né? Então, quando esse processo acabar, o Senhor vai ter completado, o processo em si é um milagre, né? Por isso que diz, o milagre sou eu, acho que até a Eixla tem essa canção, né, que o milagre sou eu. Então, quando esse processo acabar, vai haver um milagre. E Sheila, de onde você tira tudo isso, irmãos? Da Bíblia. Da Bíblia. Eu acho que o Senhor me presenteia quando eu leio a Bíblia da minha mente ficar imaginando as coisas, e agora eu quero ler para vocês, né, Jeremias 30 e trazer para os irmãos uma palavra de conforto no dia de hoje e te ajudar a caminhar um passinho mais, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Já o título de Jeremias 30 já fala muito, que o título diz assim, Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. O que é trazer do cativeiro? O que é cativeiro? Escravidão. A escravidão é um cativeiro, né? O que o seu cônjuge está vivendo, que quando você está nesse desespero todo é um cativeiro. E aqui essa palavra de Jeremias 30 ela é tão linda que o Senhor promete trazer do cativeiro. O Senhor deixou escrito para que a gente possa declarar, né? Declarar as palavras do Senhor. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. Eu vou ler para os irmãos entenderem e caminhar um pouquinho mais, amém? Lá no 1 diz assim, palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve, olha só, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Por que o Senhor pede a Jeremias para escrever num livro, irmãos? Porque naquela época Jeremias podia falar para o povo, não poderia falar? Mas e nessa época que nós estamos? Precisava deixar escrito.
registrado. O Senhor queria que deixasse registrado a palavra dele. Então, toma posse na sua vida, né? No 3 diz assim, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, amém? Povo de Israel e de Judá. Quando eu li essas coisas assim, Israel e Judá, eu entendi que Israel, eu sempre entendia dessa maneira, que Israel era eu e Judá era meu esposo, né? As loucuras, né, que passam na nossa cabeça. Mas eu sempre tomava posse dessa maneira, sempre tomo posse dessa maneira, né? Porque eu continuo lendo a Bíblia, continuo praticando, continuo trazendo isso para dentro dos meus desertos, né? Porque a gente enfrenta lutas, né, irmãos, todos os dias, né? Continuando aqui, diz o Senhor: faloeis voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Toma posse, meus irmãos. No 4, são essas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e temor, e não de paz, né? Hoje está o dia de domingo assim para você? Você está ouvindo aí uma voz de tremor e de temor e não de paz? Olha o que o Senhor tem para você. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Alguém conhece algum homem que tem dores de parto? Não, né? Isso só é possível para as mulheres, né? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que eu sempre tomava esses nomes da Bíblia como sendo meu, do meu marido, né? Então, hoje, aqui, por exemplo, em Jacó, eu tomava para mim, né? Aí eu falava assim, né? É tempo de angústia para Sheila, né? Aí, continuando aqui, ele, porém, será livre dela. Aí eu dizia assim, ela, porém, será livre dela, né? Dizendo ela, eu, Sheila, livre do quê? Da angústia, que é o que está dizendo aqui na palavra do Senhor. Declara, irmãos, as palavras do Senhor na sua vida. Deus tem compromisso com a palavra dele, né? E várias vezes ele fala isso aqui, né? No 8 diz, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço. O que é o jugo, irmãos? Isso que a gente está passando no deserto, né? Ou seja, nós estamos sendo julgados, há um jugo sobre nós. Então, o Senhor está dizendo, isso vai passar, eu vou quebrar esse jugo que está sobre o teu pescoço, né? Aqui em cima. E a palavra de Deus, irmãos, se a gente para pensar, é algo assim tão fantástico, né? Por exemplo, eu tenho uma mentorada que esses dias mesmo, acho que sexta-feira ela estava falando, Sheila, tô sentindo uma dor no pescoço, tô sentindo um incômodo aqui assim sobre os ombros, né? Isso é o jugo. Mas o Senhor promete o quê? Quebrar, né? E quebrarei os teus cansis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. O que é o estrangeiro, né? Hoje, para quem está no deserto do casamento, é tudo aquilo que está fora da vontade do Senhor, né? A gente fala as estrangeiras, mulheres estranhas, homens estranhos, né? Mas estrangeiros que o Senhor quer falar é tudo aquilo que está fora da palavra, da vontade dele, né? No 9 diz que servirá o Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que ele levantarei. Amém. No 10 diz, não temas, pois, servo meu. Para quem Deus está falando, irmãos? Jacó, ou seja, não tema, pois, servo meu, Sheila, declara teu nome aí, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, ou seja, Israel, o povo de Deus, né? Sheila, o meu esposo, a minha filha, né? Pois eis que te livrarei das terras de longe e da tua descendência, da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego. Amém? Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego. Declara isso sobre a tua vida, irmãos. Declara isso, diga assim: eu voltarei a ficar tranquila e sossegada. Eu voltarei e ficará tranquila e sossegada, de acordo com a palavra do meu Deus. E não haverá quem te atemorize. Aleluias. O 11 diz: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei.
De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei, né? Aqui eu quero voltar aqui, ó, que o Senhor diz assim, né? No 11, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Declara, irmãos, o Senhor é comigo para salvar-me, né? E o Senhor dará cabo de todas as nações. Começa a declarar. Lá em Gênesis, eu acredito que as orações, elas são direcionadas de acordo com o tempo, certo? Né? Por isso que a palavra de Deus lá em Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. E eu lembro que eu cheguei no tempo que eu conseguia declarar a palavra do Senhor. E uma vez passei uma semana naquela declaração de Gênesis 1, né, que haja transformação na minha vida, que haja renovo, que haja clareza onde há trevas, que haja transformação na vida do meu marido, que haja libertação, que haja cura sobre a minha filha, que haja proteção, e eu ficava declarando e falando como Gênesis o Senhor declarou, eu declaro também, e engraçado que quando eu cheguei na igreja no dia domingo, o bispo estava pregando exatamente Gênesis 1, né? E ali eu tinha certeza que era a confirmação do Senhor para mim. Sheila, mas você tem umas loucuras assim, né? Você foi lá, a igreja com um monte de gente, Deus pregou só para você, irmãos. Eu não sei para quem mais Deus pregou, mas para mim eu tomei posse. Se estava pregando e eu estava ali ouvindo, era que era para mim ouvir. Então, eu tomo posse. Se for para ser louca e falar que pregou só para mim, amém. Só para mim, então, eu tomo posse. Porque Jesus diz que ele foi pelaquela uma ovelha que desgarrou, que se perdeu, né? Então, aprenda a tomar posse da palavra do Senhor. Porém, aqui, ó, já na parte B do verso 11, já fala que o Senhor o quê? Desculpa, irmãos. Vai nos castigar na justa medida, e não terá a gente também por inocente. Então, aqui é quando a gente também precisa entender que existe o plantio e a colheita. É difícil, eu sei, né? Não vamos viver mais do passado. Nós erramos. Vamos nos arrepender, deixar e olhar para o futuro, né? Permita que o Senhor faça de vós uma nova criatura, irmãos, sabe? Eu vou continuar lendo porque essa palavra é maravilhosa, viu? Aqui diz no 12, porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédio, nem emplasto. Quando eu li essas coisas, eu falava, realmente, Senhor, para minha ferida, se o Senhor não a tratar e curar, ninguém pode. Irmãos, esse deserto que você está passando, se não for a mão do nosso bom Deus para tratar, curar e livrar, ninguém pode. Não adianta ficar colocando a mão, pedindo ao marido ou à esposa para voltar, falando que está com saudade, fazendo loucuras. Não adianta. Se não for a mão do meu bom Deus, não pode. Não vai ser livre o casamento de vocês. Só o Senhor pode. A partir do 14 diz assim, todos os teus amantes te esqueceram de ti. O que são os amantes, irmãos? Não é o adultério em si, né? Que às vezes eu falo para as irmãs, fecha a brecha. Não, Sheila, mas eu não estou fazendo nada. Amantes é tudo aquilo que viola a palavra do Senhor. Então, assim, hoje nós estamos, né? Quem está no deserto aí, no dia de domingo, né? Então, tá aí olhando, como eu falei, né? Que eu olhava pela janela, sozinha, aquele silêncio todo. É isso que o Senhor está querendo dizer, que tudo, né? Que está diante de nós se tornou uma grande devastidão, né? Como é que fala essa palavra? Aí os irmãos entenderam, né? Vocês são inteligentes. Desvastou tudo ao nosso redor, né? Que nem os nossos erros, os nossos pecados já não estão mais. Era a Sheila, que o OH era o trabalho, e nesse momento de deserto abandonou o trabalho. Entende, irmãos? Que o Senhor quer falar aqui? Já não perguntam mais por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. O 15 diz assim, porque gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados é que te fiz estas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles, para o cativeiro, e os que despojam
Despojam é como dizer os que te enganam, que falam falsamente sobre ti, né? Serão despojados. E entregarei ao saque todos os que te saqueiam, né? Ou seja, saque é roubo, né? Todos os que te saqueiam. Porque te restaurarei a saúde, aleluia, e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, né? Sião é do Senhor, né, irmãos? É Sião, já ninguém pergunta por ela. Oh, meu Deus, que dureza essa fase de deserto, né? No 18 diz assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, ou seja, eis que restaurarei a tua casa, Sheila, eis que restaurarei a tua casa, aí você que está ouvindo, declara o teu nome, né? Declara o teu nome, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas, oh aleluia, Senhor, a cidade será reedificado, ou seja, esse casamento será reedificado, será restaurado, é isso que o Senhor está dizendo, sobre o seu montão de ruínas, né? Ou seja, será restaurado, hoje ele está em ruína, mas o Senhor diz, sobre essa ruína que eu vou reedificar, é sobre essa ruína que eu vou restaurar, e o palácio será habitado como noutrora, né? O palácio, seu casamento, sua família. O 19 diz, sairão deles ações de graças e júbilo dos que se alegram, né? Ações de graça já é, né? Gente, um dia de ação de graça é algo maravilhoso que você dedica só para adorar o Senhor, né? Ação de graça quer dizer a adoração que você está entregando ali, né? E júbilo é grande alegria, né? Imensa alegria. É isso que significa. No 19 diz, sairão deles ações de graças e júbilo dos que se alegram, né? Ou seja, adoração e grande alegria, tamanha alegria, é isso que o Senhor está dizendo. Multiplicá-lo-eis e não serão diminuídos. Glorificá-lo-eis. Quem o Senhor está falando que vai multiplicar? Quem o Senhor está falando que vai glorificar? A nós e a nossa casa, nossos cônjuges, os nossos filhos. É isso que o Senhor está dizendo. E não serão apoucados. Apoucados é humilhados. Glória a Deus, Senhor. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será afirmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Faloei aproximar-se, e ele se chegará a mim. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer? Que o seu cônjuge que está lá na bagaceira, né? Está lá vivendo as concupiscências do príncipe desse mundo, o Senhor vai trazer, vai tirar, vai soltar da mão desse opressor, né? Irmãos, veio agora aqui na minha mente, já está terminando, tá? Só falta aqui mais uns 50 minutos, tô brincando, né? Só falta aqui mais alguns, já finalizo, né? Mais uns 3 versos finalizam, mas eu quero falar algo, né? Quando a gente fala sobre a opressão, tem irmãs que confundem opressão com possessão. Sheila, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Opressão é quando a mente está dominada. Possessão é quando a pessoa por completo está dominada, né? Tem muitos exemplos que eu acredito que não cabe falar aqui em rede social, mas eu quero falar da opressão, que é o que o cônjuge que está lá na bagaceira está vivendo, né? Só para os irmãos assim entender um pouquinho o que é a opressão, é assim, ó, você está convertido, sua mente foi elevada à obediência de Cristo. Eu fazia muito essa declaração sobre as nossas mentes aqui em casa, faço ainda, né? Então, você sabe que roubar é errado, né? Então, o diabo até coloca assim as coisas assim na sua frente para te induzir a fazer. Só que você fala, não, eu rejeito, eu tenho nojo disso, eu não vou fazer isso. Então você não coloca a mão, você respeita, você tem até temor. Você olha aquele negócio ali, ó, e você tem até temor, né, daquilo. Tem a cunhada de um parente próximo meu, ela estava contando o testemunho dela, e ela era uma pessoa que ela ganhava vida roubando coisas e vendendo, né? E ela estava contando, teve um churrasco, alguma coisa na casa de um parente, e ela
tinha sido convidada e ela estava contando a história dela. E há mais ou menos 1 ano e meio ela conheceu Jesus. E ela fala que o que está sendo mais difícil, que é o OH dela, né? O que estava sendo mais difícil para ela é que hoje ela tem que se deparar com o diabo preparando muitas coisas para ela levar facilmente. Ela falou, aquilo que eu fiz a vida inteira baixo a opressão, né? Era sempre com muita dificuldade, tinha sempre muita câmera, muito funcionário, muita gente, ela dando o testemunho delas, tá, irmãos? Não estou expondo aqui as pessoas, não, estou tentando te ajudar a entender o que é a opressão, tá? E ela falou que naquele momento que ela teve um encontro com o Senhor, ela passou a tomar nojo daquilo, só que aí o diabo começou a colocar tudo facilmente para ela. Ela falou, eu entrava em lojas, que eu entrava antigamente, que estava cheio de funcionário e não tinha ninguém, tinha até sacola e um monte de coisa assim para eu levar. Ela falando, só que eu tenho nojo daquilo. Ela falou assim, eu olho e eu repudio aquilo. Ela falou, não suporto nem ficar lá. Ela falou, não sei se eu fico na loja ou se eu saio até. Ela falou, mas não é pelo medo do que eu vou fazer, mas é pelo medo do que as pessoas vão pensar que eu possa vir a fazer. Por quê? Porque a minha mente está sempre me lembrando do meu passado. É um político, por exemplo, que tem muito dinheiro, né? Uma pessoa corrupta, vamos falar assim, né, que tem muito dinheiro e não precisa de dinheiro e está desviando o dinheiro. Né? Isso é uma opressão. Né? É a opressão, a pessoa está escrava, a mente dela está escravo naquilo. Assim é como está o seu cônjuge lá. Antigamente ele sabia que aquilo é errado, porque o Senhor deixou, né, os mandamentos do Senhor, todo ser humano nasce com ele já. Por isso que não precisa ficar falando, as pessoas falam, mas a gente já sabe, o Senhor dá a conhecer. E a pessoa sabe que é errada, mas a mente dela foi se escravizando. Ela chegou, vamos falar, por exemplo, um corrupto, né? Ele começou roubando R$1 e hoje em dia, para ele, roubar 1 milhão é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, pelo contrário, aumenta a emoção do risco, do perigo, né? É mais emocionante. É o seu cônjuge na bagaceira, né? Começou com uma conversa, e depois a emoção foi no primeiro encontro, e ali já aquela euforia baixou, então ele precisava de mais emoção, e o que ele foi fazendo? Se afundando, se afundando, se afundando, até que ele se viu naquilo, e ele falou, eu sou assim mesmo, nasci assim, eu já sabia que eu era assim, e eu não tenho mais jeito. E aí o que acontece? Se entrega aquilo, né? Mas assim como diz lá em Ezequiel 36, chegará o dia que o Senhor colocarás em vós, eu poreis em vós o meu espírito. Assim como o Senhor colocou em você, que estava também em mim, que estávamos cheios das concupiscências do mundo, não é? Cheio das mazelas do mundo, o Senhor colocou o espírito dele em nós, e nós passamos a enxergar a luz do Senhor, que o Senhor fala que ele é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Declara essas palavras sobre o seu cônjuge, porque o dia que o Espírito do Senhor entrar e fazer morada, transborda, Senhor, sobre essas vidas, em nome de Jesus, porque o dia que o Espírito do Senhor entrar e fazer morada, vão tomar nojo das coisas do mundo, das suas concupiscências, igual a nós, irmãos. Eu vejo isso hoje. Você também vai viver, você também vai passar. Amém? Em nome de Jesus, para finalizar a palavra do Senhor, né? Aqui diz assim, reinar e falo-eis aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Ou seja, vê que ninguém pode ir a Deus, quem faz ir até Deus é ele mesmo. Começa a declarar, Senhor, leva meu cônjuge para perto do Senhor, leva meu cônjuge, leva-me a mim para perto do Senhor, me permita ir para próximo do Senhor, me chama para perto de ti, né? Continuando aqui, diz o Senhor, vós serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Oh, meus irmãos, começa a declarar, Senhor, eu sou teu povo, o Senhor é o meu Deus, o meu marido é teu povo, a minha esposa é teu povo, e o Senhor é o Deus da vida deles, os meus filhos é teu povo, e o Senhor é Deus da vida dos meus filhos. Declara, irmãos. Para finalizar, e eis que a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás,
O brasume, irmãos, é a força impetuosa de Deus, sabe? Aqui no 24 diz, não voltarás atrás a força impetuosa da ira do Senhor, né? Na minha Bíblia a tradução é brasume, mas literalmente é a força impetuosa do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração, né? Do coração de quem, irmãos? Do coração do Senhor, que o Senhor ele faz a vontade dele, não a nossa vontade, né? É uma palavra que diz, né, que tudo o que pedires, crendo, recebereis, né? E eu ficava me perguntando sobre essa palavra, tudo que eu pedi eu vou receber, Senhor. Mas e se eu pedir errado? Como é que é isso aí? O Senhor vai me dar a coisa errada? E eu demorei a entender, mas eu entendi, irmãos, que quando a gente está na presença do Senhor, a vontade de Deus é a nossa vontade. Então, eu vou pedir a vontade de Deus. Se eu quero filho, eu vou pedir filho, mas dar filho para mim já era a vontade do Senhor. Se eu estou na presença do Senhor e eu pedir, Senhor, restaura a minha família, restaura o meu casamento, eu estou na presença dele e já é a vontade dele restaurar. Então, tudo que pedires, recebereis. Por quê? Porque quando eu estou dentro do seio da vontade do Senhor, no centro da vontade do Senhor, tudo que eu pedir já é a vontade dele. Então, por isso que eu vou receber. E finalizando, né? E cumpridos os desígnios do seu coração, nos últimos dias entendereis isso. Nos últimos dias entendereis isso. Ou seja, quando estiver acabando o seu deserto, você vai glorificar por esse deserto. Quando estiver acabando o seu deserto, quando você estiver já no tempo de descanso, você vai entender perfeitamente porque você teve que passar por tudo isso, porque os domingos foram de dor, porque houve luto no seu dia de domingo, porque está aí na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não volta atrás, né? Nos últimos dias entendereis isto. Persiga, meus irmãos, o dia de descanso na sua vida, persista esse dia do Senhor na sua vida, deixa Deus te restaurar. O dia que Deus te restaurar, a sua vida toda muda. Amém? Que Deus abençoe muito a vida, a família, os filhos, em nome de Jesus. Um feliz domingo para cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus os abençoe.